Salve, amada Igreja Gloriosa, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje ela está falando sobre ética cristã e ideologia de gênero. O texto para a nossa meditação é Isaías 5, 18, 24. Para introdução, teorias sociais que nascem em laboratórios de ciências sociais das principais universidades do mundo ensinam que as diferenças entre os sexos são resultados da relação histórica de opressão e preconceito entre homem e mulher. A esse entendimento dá-se o nome de ideologia de gênero e promove a inversão dos valores e afronta os princípios cristãos. A fé cristã, o viver em santidade em todas as épocas e culturas. 1 a Pedro 1, 15, 23, 25. Primeiro, ideologia de gênero. Definição de ideologia de gênero. O que é definição? O que é ideologia de gênero? Destrutt de 1758-1836, Karl Marx e Friedrich Engels, no Manifesto Comunista de 1848, indica pedidos com sentido de raciocínio. Assim, ideologia significa qualquer conjunto de ideias que se propõe a orientar o comportamento, a maneira de pensar e de agir das pessoas, seja individual ou seja socialmente. Ideologia de gênero. A palavra gênero tem origem no grego genos e significa raça. Na concepção da lógica, o termo indica espécie, usualmente deveria indicar o masculino e o feminino. Mas na sociedade pós-moderna, talvez o significado é relativizado e distorcido em ideologia de gênero, ausência de sexo. O ser humano nasce sexualmente neutro, masculino ou feminino, histórico-culturais impostas pela sociedade. São construções históricas culturais impostas pela sociedade. No marxismo e feminismo como fonte dessa ideologia, marxistas olha apenas a ideologia como um conhecimento das ideias e passa a ser um instrumento que assegura o domínio de uma classe sobre a outra. Feminismo nasceu com a feminista marxista Simone de Beauvoir, autora da obra O Segundo Sexo, 1949. Nesse aspecto, a ideologia de gênero pretende desconstruir os papéis masculinos e femininos na sociedade atual. A ideologia de gênero não se alimenta apenas de um sistema ideológico, mas de vários. Não é correto dizer, por exemplo, que a ideologia de gênero é somente uma proposta do marxismo. Não é só ele o responsável pelo advento dessa ideologia. A especialista em ideologia de gênero, Margaret Peters, usa a expressão resíduos ideológicos para se referir à fonte de alimentação da ideologia de gênero. Caso deseje aprofundar esses temas no sentido de procurar saber o que propõe cada um deles, consulte um bom dicionário de filosofia. Consequências da ideologia de gênero. Troca de papéis entre homens e mulheres. A ideologia de gênero propaga que os papéis dos homens e das mulheres foram socialmente construídos e que tais padrões devem ser desconstruídos. Não aceita o sexo biológico, macho e fêmea. Não olha para a definição dos papéis sociais do homem e da mulher. Entretanto, as escrituras sagradas ensinam com clareza a distinção natural do sexo. Gênesis 2, 15 e 25, conforme Provérbios 31, 10 e 31. O sexo de uma pessoa agora é definido pelo fator psicológico, bastando uma mulher aceitarem-se no outro papel. Faça apologia à prática do homossexualismo e do lesbianismo, inverter os papéis naturais para confrontar as escrituras, Romanos 1, 25, 32, Efésios 5, 22 e 23. A confusão de identidade para o ser humano.
A ideologia, os adeptos dessa ideologia afirmam que a sexualidade, desejo sexual e o gênero, homem e mulher, não estão relacionados com o sexo, órgãos genitais. Desse modo, a identidade de gênero e a orientação sexual podem ser moldados ao longo da vida. A criança pode decidir, depois de crescido, se ele vai ser menino ou menina. Essa indefinição acerca da própria identidade produz no ser humano um efeito destruidor e provoca nele uma confusão de personalidade, gerando graves problemas de origem espiritual e psicossocial. Desvalorização do casamento e da família é o alvo deles, é desvalorizar a família e o casamento. A ideia é de que com o desaparecimento dos papéis ligados ao sexo provoca um impacto deletério sobre a família. A ideologia de gênero considera a atração pelo sexo oposto, o casamento e a família estereotipos sociais previamente estabelecidos pela sociedade. A primeira instituição amada pelo Criador, a família, passa a ser constantemente desvalorizada, criticada e massacrada. No termo teológico, consciência, esse termo é inexistente no Antigo Testamento, mas ocorre 36 vezes no Novo Testamento. É a lei moral, uma norma do dever. Se essa norma é a palavra de Deus, dizemos que se trata de uma consciência iluminada. Em caso contrário, trata-se de uma consciência obscurecida. O ideal divino quanto ao sexo. Agora olhando para a Bíblia, para a palavra. A criação de dois sexos. Deus criou dois sexos. Ele criou macho e fêmea. Lá em Gênesis 1, 27 é muito claro isso. Você fala com clareza. O sexo está relacionado aos órgãos genitais, confrontando frontalmente a ideologia de gêneros e as formas do corpo humano. Assim, sendo os seres humanos nascem pertencendo ao sexo feminino, o masculino ou ao feminino, o homem designado por Deus como macho e a mulher como fêmea. Por conseguinte, não podemos alterar a verdade bíblica para acompanhar a ideologia de gênero. A cultura humana permanece sob o julgamento de Deus. 1 Pedro 4, 17 e 19. Casamento monogâmico e heterossexual. A palavra de Deus fala que o homem e a mulher deixa pai deixa a família para se unir, formando uma nova família, e os dois se tornam uma só carne. Isso significa que a união monogâmica, um homem e uma mulher, e heterossexual, um macho e uma fêmea, sempre faz parte da criação original de Deus. Assim mudam-se as culturas e os costumes, mas a palavra de Deus permanece inalterável. O homem quer mudar a palavra, mas a palavra é inalterável. Mateus 24, 35. A educação dos filhos com distinção dos sexos. Educar não consiste apenas em suprir os meios de subsistência e proporcionar o bem-estar necessário à família. Cabe também aos pais educar os filhos na demonstração do Senhor, Efésios 6,4, promover o diálogo e o amor mútuo no lar. 6,2. A família cristã não pode perder a referência bíblica na educação de seus filhos. Por exemplo, explicar e orientá-los de que homens e mulheres possuem órgãos genitais distintos, fisiologia diferente e personalidade díspares é responsabilidade dos pais. Sigamos, pois, com respeito às pessoas, não discriminando-as, mas se posicionando com toda firmeza e distinção de homem e mulher e na coibição da inoportuna ideia de luta de gêneros. Gênesis 1, 27, 1 Coríntios 11, 12, Efésios 5, 22, 25. E para concluir, a ideologia de gênero pretende relativizar a verdade bíblica e impor ao cidadão o que deve ser considerado ideal. A acuada parcela da sociedade não esboça a reação e o mal vem sendo propagado. No entanto, a igreja não pode fechar os olhos para a inversão dos valores. Os cristãos precisam reagir
e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, verso 3. É o que eu gostaria de deixar para você nessa manhã como um alerta. Que você defenda os valores bíblicos, os valores de Deus, em detrimento daquilo que o homem quer criar e quer impor. É o que eu gostaria de te agradecer nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.